Olá, meus amores, bom dia. Tudo bem? Desejo que sim, espero que estejam tudo bem com vocês. A gente vai dar início à nossa aula de História do Brasil, tá? A partir da página 262, onde a gente vai dar continuidade a respeito do Brasil urbano e como que começou, né, o desenvolvimento das primeiras cidades. E hoje a gente vai conhecer mais especialmente as cidades do interior a partir dos tempos do ouro, não é? E pois a partir dessa exploração, essas cidades elas começaram a crescer, a se desenvolver, tá? E aí essa descoberta, tudo isso começou a sair ali do litoral e começou a adentrar mais no interior do Brasil. Então, as cidades nos tempos de ouro. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. E aí nós temos a mineração, tá? Que ela contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos, tá? E aí levaram essa questão de crescer o interior do Brasil. Então, a mineração ela foi um fator bem importante para o desenvolvimento dessas cidades, economicamente e também na questão também da quantidade de pessoas, né? Da circulação de pessoas. Começou a morar mais pessoas ali naquele local e, consequentemente, essas cidades elas foram crescendo. Elas foram crescendo em população, em número de habitantes, né? E também nas questões econômicas, em decorrência da mineração. Tá? Então, a atividade mineradora ela teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Mas em destaque aqui a gente vai colocar, né, essas cidades que hoje é o estado de Minas Gerais, onde hoje é o estado de Minas Gerais. Essas cidades elas cresceram muito e se desenvolveram bastante nesse período, tá? E hoje elas têm uma arquitetura, elas têm um local muito bonito e é preservado para a gente estudar ainda mais a história, conhecer a arquitetura daquele tempo, conhecer como eram, né, as casas naquele tempo, aqueles casarões, porque eles estão bem preservados para isso, né? Eles têm todo esse cuidado de preservação desses ambientes, desses locais. Mas como foi dito, foi graças à mineração, graças a essa prática, que essa riqueza de detalhes, esse local tão rico começou a crescer, tá? Em especial no estado de Minas Gerais. Então, ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas, né, lá no estado de Minas Gerais. E muitas pessoas migraram para essa região, na esperança de enriquecer com a extração do ouro, né? Então, ali, porque quando as pessoas falam em ouro, descoberta do ouro, exploração do ouro, já é meio como a gente fala, brilha aos olhos, né? E aí as pessoas vão nessa questão de enriquecer. Então, se ali tem muito ouro, vamos para lá, porque a gente vai conseguir uma quantidade boa e nós vamos mudar de vida e vamos crescer. Então as pessoas também iam nesse sonho, nesse intuito de crescer financeiramente, se equilibrar financeiramente, graças ao ouro, à exploração. E aí, a partir dessas pessoas, porque existiam as pessoas que coordenavam, não é, os grandes, né, os mais ricos, coordenavam essa exploração, e aí também precisava de alguém para estar ali, dentro daquelas minas, para explorar o ouro. Então, cabia especialmente aos menos desfavorecidos, né, para entrar ali, adentrar naquelas minas e começar essa exploração. E aí eles também iam nesse sonho de crescer e enriquecer financeiramente, tá? Nós temos essa imagem aí, essa é de Oscar Pereira, tá? É uma pintura de Oscar Pereira, cerca do ano de 1920. Retrata, né, a entrada para as Minas Gerais. E a gente pode observar, vou botar aqui com o mouse para vocês verem,
Como que acontecia, não é? A gente vê aqui o ambiente bem cheio de floresta, de matas, não é? E aí começavam, a partir daí que eles iam ter essa visão de como era o ambiente para começar essa exploração. Aí nós temos aqui os trabalhadores, que eram os que iam especificamente para dentro das minas para começar essa exploração. Nós temos os grandes chefes aqui que comandavam e eram responsáveis por esse ouro, certo? E aí também nós temos os demais trabalhadores, tá? E aí, a partir, como eu falei, a partir dessa exploração, as cidades foram crescendo, né? E aí começou a contribuir para a arquitetura do local, né, dessas cidades. Nós temos a arquitetura colonial, como a gente pode observar ainda na página 262, nós temos esse exemplo aqui, que é do casarão colonial em Ouro Preto, em Minas Gerais. Aí vocês observam aí como é um local muito bonito, e a grande maioria desses casarões, eles são assim, bem ricos em detalhes, não é? Assim, nas pinturas, na maneira dos telhados, em que trabalham os telhados, as varandas das janelas. Então, uma arquitetura muito bonita, tá? Naquela época, na época dessa exploração, em que começou essa conquista do interior, especialmente ali em Minas Gerais, não é? Muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura características. As igrejas tinham altares revestidos em ouros e fachadas com ricos detalhes em pedra. Então a gente observava a exploração do ouro, o uso desse ouro, não só nas joias, né? Porque essas pessoas elas usavam, né? E também vendiam esse ouro, mas ela também, essas pedras preciosas, esse ouro, eles eram colocados também, especialmente, né, nas igrejas. Elas eram revestidas por esse ouro, e muito desses detalhes, né, dos santos e também do próprio altar tem, né, que a gente não pode observar essa questão do ouro, do revestimento desse ouro nessas igrejas, né, do período colonial, que ainda existem até hoje. A gente pode observar, especialmente, não é, lá na cidade de Minas Gerais. Eu separei aqui para vocês o nome de algumas cidades que a gente pode, né, encontrar esses casarões, essas cidades tão cheias de detalhe, né? Nós temos São João del Rei, lá em Minas Gerais, tá? Nós temos Diamantina, pelo próprio nome já diz, né? Por conta de Diamantina, a gente já dá uma ideia dos diamantes, do ouro, do que era encontrado ali naquele local. Nós temos Tiradentes, também em Minas Gerais, Mariana, não é? A cidade de Mariana, em Minas Gerais, Congonhas, não é? Então, todas essas cidades e muitas outras que eu posso e a própria Ouro Preto são cidades que têm essas características desse período colonial, do período da exploração, né, da mineração, em que esses casarões e essas igrejas são muito, muito bonitas, e a gente pode ter uma ideia de como é que era essa arquitetura, de como também a riqueza ela se fazia ali presente nesses locais. Mas a gente vale evidenciar aqui não o fato de estar em contato ali com ouro ia fazer todas as pessoas ricas, como a gente pode observar aqui o cotidiano das cidades mineiras nessa época, né? No período colonial, nós temos aí na página de vocês, na página 264 a 265. Tá? Da 264 a 265, a gente pode, eu vou pegar aqui o mouse para vocês apontar a vocês. Nós temos aqui, tá? Como que era mais ou menos, né? Sempre, na grande maioria das vezes, né? Essas cidades, esses locais eram à beira do rio, não é? Que favoreciam para plantações e para a própria exploração desse metal, nesse caso, né? Que é como a gente pode observar bem que os 3 trabalhadores, eles estão colhendo essa riqueza, essa mineração, estão fazendo um processo de mineração no rio, tá?
Aqui nós podemos ver as minas, que eram os locais, né, os lugares onde o ouro era extraído, e geralmente ficava perto desses centros urbanos aqui. Tá? E aí eles vinham para cá, lavavam esse ouro, e também aqui nesses rios era encontrado também outros metais, outras formas de riqueza, tá? Como diamante e outras mais. Aqui nós temos as igrejas, né? As igrejas eram construídas mais importantes na cidade, né? E onde muitos dos moradores se reuniam para realizar celebrações religiosas. Mas aqui à frente nós temos os casarões, né? Que eram as pessoas com mais posses, mais ricas, que ficavam aqui nesses locais, e eram feitos de pedra de alvenaria, tá? Era feito aqui desses tijolos ou de pedra, né? Elas eram feitas, então era uma casa bem forte, bem revestida. Em contraponto, nós temos as residências mais simples, que era da população mais pobre, que estava trabalhando aqui na exploração dessas minas, na exploração das minas, tá? Que eles moravam nessas casas de pau a pique, que para nós é a casa de barro, tá? Pau a pique é a casa de barro, feita de barro, tá? Então, aqui a gente pode observar também que eles viviam diferente de quem estava aqui nos casarões, de maneira bem precária, bem simples, uma vez que a casa era feita de barro, coberta de palha. Mas esses trabalhadores também, eles cercavam nesses locais, e ali também eles faziam plantações. Faziam as plantações para essa agricultura de subsistência, né? Fazer a plantação dos seus alimentos e fazendo com que eles não precisassem, né, passar tanta necessidade, tá? Já era difícil, então eles plantavam esses alimentos para ajudar no processo de alimentação, tá? Aqui nós temos também um fator bem importante, que era o chafariz, ou as fontes, ou os poços. Essa água era retirada do rio, então aqui a água centralizada aqui perto desses locais urbanos, né, elas iam ajudar, né, uma vez que ele não precisaria vir até o rio para estar pegando essa água. O poço aqui no meio, localizado, próximo às residências, ia ajudar nesse transporte, né. A partir daqui, ele poderia levar essa água para as residências, que ficariam mais fortes, também aqui para as plantações, certo? E aqui, né, como eu falei, tem as igrejas, né, como eu apontei para vocês, as igrejas bem bonitas, a Câmara Municipal, que era o centro administrativo do local, também era feito de alvenaria, um local também bem seguro no que diz respeito à arquitetura, né, à estrutura das casas. Os carros de boi, que eram um dos principais meios de transporte de mercadoria da região dessas cidades mineiras. Então a gente tem uma ideia aqui mais ou menos, geograficamente, de como eram esses locais onde aconteciam as explorações desses metais, onde acontecia a exploração do ouro, do diamante, de outros metais, de outras pedras preciosas, certo? A gente tem mais ou menos uma ideia de como que acontecia, tá? Mais à frente, na página 266, nós temos a influência indígena na nossa cultura. Tia, a gente estava lá falando sobre isso, sobre a exploração. Sim, porque isso se passou com o tempo. Com o tempo, né, que a gente aprendeu lá que nós somos um povo miscigenado, né, onde a nossa base ela vem da indígena, dos portugueses, né, e também dos africanos. E depois vieram outros povos para complementar essa nossa mistura, né, essa nossa diversificação, onde nós temos o rosto diferente, aspectos diferentes, tá? E a partir dessas influências indígenas, nós temos, né, algumas coisas que às vezes a gente está aqui praticando e não tem ideia, né, que aquilo dali, aquele costume é uma prática urbana. Então, a influência indígena na nossa cultura. Muitos dos aspectos do modo de vida indígena passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Tá? Nós temos aqui nessa imagem, essa casa, né? O rapaz, ele está aqui deitado nessa rede, muito bem relaxado. Então, essa rede, a rede era utilizada pelos indígenas para dormir, para descansar.
né, no final do dia, à noite. E aí nós adotamos esse costume veio para nós, tá? Esse é um costume, é uma influência indígena, tá? Deitar na rede, relaxar. A maioria, principalmente os nordestinos, gostam muito de uma rede, né? Outro costume é o costume de tomar banho diariamente. Esse costume ele não era praticado pelos portugueses, tomar banho diariamente, e sim pelos indígenas. Aí, com o tempo, a sociedade colonial ela foi se adequando, não é, a esse costume de tomar banho todos os dias. Tanto que quando os portugueses chegaram aqui, eles achavam estranho eles banharem todos os dias, toda hora. Na hora eles estavam no rio, banhando, né, se lavando, e eles não tinham esse costume, né? Eles levavam um bom tempo para poder tomar um banho, tá? E aqui, muitos dos nossos colonizadores chegaram, muito antes dos nossos colonizadores chegarem, os indígenas já produziam peças de cerâmica, tá? Esses objetos eles costumavam ser utilizados para armazenar os alimentos e eram parte fundamental do cotidiano doméstico da colônia. Hoje a gente vê aqui esses objetos, né? E que foi de influência indígena, tá? A gente vê ainda algumas peças feitas de cerâmica, feitas do barro, não é, que a gente usa principalmente na cozinha, e é uma influência indígena, tá certo? Eu vou deixar para vocês, baseada nas nossas duas aulas, as atividades que estão nas páginas 263, tá? Essa atividade que vai falar um pouquinho a respeito dos tempos das cidades do ouro, 263 e a 267, tá? 263 e 267, essas duas atividades do livro de vocês. Fiquem bem e bons estudos.